No ar, o nosso querido deputado Wellington, que neste momento concorre à vaga de prefeito. Deputado, você tem 30 segundos ou um minuto que o senhor achar melhor para o senhor fazer uma breve apresentação. Bom dia a todos os telespectadores da Difusora, a todos que acompanham o programa Na Hora D, programa de grande audiência na nossa querida capital, nossa querida São Luís. E eu agradeço a satisfação de estar participando. Outros candidatos já vieram fazer pronunciamento das suas propostas de campanha, dos seus programas de governo, e a oportunidade também de forma democrática para que a gente possa apresentar as nossas propostas, possamos debater e falar do trivial, da política, do cotidiano. Candidato, eu observei no seu plano de governo que uma grande parte das propostas, elas são cópias de propostas de outros candidatos ou até outros municípios, outros programas que já foram ou estão sendo implantados. A pergunta é em relação a se existe algum levantamento feito de que essas propostas se adequem à realidade de São Luís. E, ao mesmo tempo, o senhor fala tanto em inovação, não teria como o senhor pensar em propostas próprias e não copiar essas? Não estou dizendo que sejam ruins, eu acho até que a gente deve copiar coisas que sejam boas. Mas a minha principal preocupação é essa. Isso se adequa à realidade de São Luís? Eu tenho, na minha trajetória de vida, algo que é característico do Wellington, que é a inovação, que é o empreendedorismo. E no nosso plano de governo, que foi construído primeiramente com a sociedade. Durante a pré-campanha, nós realizamos 2 programas, 2 projetos e desenvolvendo durante todo o período de pré-campanha. Primeiro foi conversando com a comunidade. Nós íamos às comunidades, percorremos vários bairros de São Luís, e o segundo foi o Ouvindo São Luís. Então, ao ouvir São Luís, nós ouvimos a sociedade, ouvimos a comunidade, ouvimos a população, ouvimos a comunidade acadêmica, ouvimos técnicos para a formatação de um plano de governo. Na nossa concepção, para São Luís, Gisael, não há necessidade de reinventar a roda. O que nós precisamos em São Luís, na verdade, para termos desenvolvimento econômico, com o comprometimento social e sustentabilidade, nada mais do que as coisas funcionem. Então não adianta colocar num plano de governo para ganhar a eleição, conquistar a confiança do eleitor, com planos mirabolantes. Nosso plano de governo é um plano de governo possível de ser executado. É um plano exequível. Em toda a minha trajetória de vida, eu tenho feito as coisas acontecerem. Enquanto educador, enquanto preparador para concurso público, fazendo com que as pessoas mudem de vida e conquistem uma vaga na faculdade, no mercado de trabalho, tenho feito isso. Então não é agora, como deputado estadual, da mesma forma, tenho sido um deputado atuante, um deputado participativo, e da mesma forma tenho feito com que as coisas aconteçam. Não adianta reinventar a roda. Então, fomos considerados um dos melhores deputados na atual legislatura e fazendo o quê? O básico, não faltando, não chegando atrasado, sendo participativo, participando de audiência e, principalmente, dando atenção à sociedade, dando atenção à população. O senhor fala que o plano é factível, dá para ser realizado? Realizado, possivelmente realizado. Eu achei extenso, eu confesso ao senhor que assim, tem muita coisa que o senhor promete realizar, e o senhor é um dos mais ferrenhos críticos da atual administração, especialmente por algumas coisas que foram ditas que seriam feitas e não foram possíveis de serem realizadas. Aí eu pergunto ao senhor o seguinte, que garantias o senhor dá de que o senhor vai cumprir tudo aquilo que o senhor colocou no seu plano? Mas o interessante, a sua pergunta ela é brilhante. O interessante da atual gestão é que nós temos grandes promessas de campanha que não foram cumpridas. Então, no plano de governo, por exemplo, eu não coloco em nenhum momento a construção do elevado da Forquilha e do elevado do Calhau. São 2 exemplos que a gente questiona, que a sociedade questiona. Então, o atual gestor prometeu a construção do elevado da Forquilha e do Calhau sem viabilidade técnica, sem um conhecimento prévio e as desapropriações, porque hoje ele alega que não pode realizar a construção do elevado da Forquilha, por quê? Porque ele não tem recurso para isso. Vai gastar muito dinheiro com desapropriação. Mas vamos nos ater à pergunta. Certo. O que o senhor, que garantias o senhor dá de que vai cumprir tudo que está no seu plano? São propostas execuíveis. Nós não temos nada que seja... Outro exemplo, o hospital. Eu não falo que vou construir um hospital. Eu falo que vamos ter um estudo de viabilidade técnica para estudar a construção de um hospital, um hospital metropolitano. Mas aí, candidato, por exemplo, outra coisa também que você fala a respeito de outra proposta da mesma forma, assim, fazer o estudo para ver a viabilidade disso. Por exemplo, o passe livre estudantil. Aí na proposta tem assim, realizar estudos de viabilidade de concessão do passe livre estudantil. Mas vai ficar muito fácil depois de dizer assim, não, nós não realizamos isso porque não houve viabilidade. Ou seja, depois de sentado na cadeira, a gente avaliou e não tinha possibilidade de fazer. Mas no caso do passe... não acaba sendo, por exemplo, uma enganação. Mas no caso do passe livre, por exemplo, hoje a prefeitura não subsidia nada do transporte. Hoje não tem nem na peça orçamentária
da Prefeitura de São Luís, nenhuma previsão para o transporte Tá, público. mas eu falo do ponto de vista de executar as tarefas, porque já são 2 exemplos que fez assim. Depois que sentar na cadeira, eu vou avaliar se é possível fazer isso. Quer dizer, aí fica muito fácil dizer, não, o passe livre estudantil está na proposta, mas eu avaliei e não é possível executar. Mas veja que a sua pergunta ela contempla toda a Perfeito, conjuntura contempla. política atual. Primeiro, São Luís não tem um plano de mobilidade urbana, não tem um plano de resíduos sólidos, São Luís não tem um plano diretor atualizado, ou seja, falta planejamento estratégico. E se observar no início do nosso plano de governo, o que nós deixamos bem claro? Vamos ter um planejamento estratégico. Que planejamento estratégico é esse? Com o que nós podemos fazer a curto, médio e longo prazo, com metas, objetivos, isso bem definido. Porque não adianta simplesmente vir para a TV, para um programa eleitoral, prometer o que não vai poder cumprir. E é isso que tem acontecido nos governos. Nós temos aí um orçamento engessado, com mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais, mas ele tem um comprometimento. E para que nós possamos fazer isso, precisamos o quê? Modernizar a máquina pública. Nós precisamos informatizar a máquina pública. Hoje, a Prefeitura de São Luís ela não é informatizada. Determinados setores, sim, mas ela não é de forma integralizada. Programa Via Ônibus, que o senhor fala no seu plano de governo, diz assim, ó, faixas exclusivas. Agora, o que há de novidade nessa proposta, sendo que a gente já tem faixa exclusiva para ônibus em São Luís, e o que o senhor faria diferente, então? Qual é a adequação dela? Ela não tem uma adequação simplesmente em pequenos trechos. Na Colares Moreira, para o plano de governo sobre mobilidade urbana, falando de forma mais ampla, nós temos 2 momentos, a curto e médio prazo. Qual é o problema da população? Se você sai de casa hoje, 6h30 da manhã, do Quatrac, da Coab, em direção ao centro, em direção ao Renascença, qual o maior problema? Engarrafamento, congestionamento. Como corrigir isso a médio e curto prazo? Primeiro, a via ônibus. Ter um determinado horário, por exemplo, de 7h30 da manhã até 8 horas, 8h30, que é o horário de pico, horário de engarrafamento. Ter uma via, uma das faixas, exclusiva para ônibus. Segundo, rotas alternativas. Nós temos o exemplo ali próximo a Guajajaras, Gerão de Albuquerque. Quando você entra para o São Cristóvão, quando você entra para a cidade operária, você tem na principal avenida, Lourenço Vieira da Silva, você tem um grande congestionamento. Por quê? Porque as vias paralelas, próximas, elas não são utilizadas. Então, rotas alternativas. Terceira, ampliar as interbairros. Quarto, a construção de passarelas. Aí você já pode perguntar, já tivemos uma passarela no passado, não foi utilizada. Precisamos implantar passarelas. Passarelas na Coab, passarela no Bequimão, próximo ao São Domingos, próximo ao Selma, passarela próximo ao Renascença. A utilização dessas passarelas, com certeza, vai o quê? Vai viabilizar o tráfego de passageiros e o tráfego de ônibus. Dentro desse assunto, o senhor fala do projeto Pedala São Luís, né? É também algo que alguns outros candidatos estão falando em relação a transporte sobre 2 rodas em bicicletas, né? Aliás, esse nome é até projeto há um projeto aqui, até sugiro que o senhor mudasse esse nome, mas enfim. O senhor fala em bicicleta pública, levando em conta os problemas de segurança que nós temos na cidade, e até o problema sociocultural, porque isso eu já vi dar certo na Europa. Como é que faria para dar certo esse negócio de botar bicicleta pública, candidato? Dá certo em Aracaju. Em Aracaju, por exemplo, dá certo. Aí, mais uma vez, eu invoco. Aqui estudo tem sido feito para a nossa realidade local. Mas a realidade local também pode. Até porque quando você fala de segurança pública, o prefeito tem que deixar de ser omisso e também tratar a segurança pública. Muito embora você possa me perguntar, mas segurança pública não é a cargo da União e do Estado? Mas é dever e responsabilidade de todos, inclusive do município. Pronto. Da mesma forma é a cultura. A cultura na Constituição de 88, que é a nossa Constituição Cidadã, ela é bem clara. A cultura, ela é colocada como um princípio fundamental. Então é um dever do Estado, mas é um direito de todos. Então a segurança da mesma forma. Hoje nós temos uma guarda municipal subutilizada. Então quando se fala de segurança pública, precisamos ter uma ampliação do efetivo da guarda municipal, uma melhor atuação da guarda municipal, inclusive... E o projeto Pedala, como seria? Nas praças, logadores. O projeto Pedala, ele tem 2 vertentes. Primeiro, para os atletas, os que utilizam a bicicleta como forma de atividade física. E para o trabalhador. Nós temos aí uma grande quantidade de pessoas que utilizam o transporte, a bicicleta como um transporte, e eles não têm essa atenção, principalmente de ciclovias, não existem ciclovias ou poucas ciclovias em São Luís, e esse projeto do Pedala São Luís é para incentivar que mais pessoas possam utilizar. Por exemplo, aqui na Difusora, a Difusora podia ter um local com um bicicletário, com um vestiário. Gesael, saindo de casa e quer vir de bicicleta, onde ele possa encontrar esse apoio das empresas, que ele possa encontrar um apoio,
onde ele possa guardar a sua bicicleta, ele possa tomar um banho. Então, esse Pedala São Luís, ele é objetivando a fazer com que as empresas também participem. Em razão do nosso tempo. Já? Porque senão não vai dar tempo do senhor fazer umas considerações boas. O projeto Ilha Digital já é desenvolvido em conjunto pela Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informação, a SEAT. O senhor tem um projeto com o mesmo nome. Como é que vai ser isso? Não vai confundir? Aí o senhor fala rapidinho para a gente fazer um encerramento legal. O problema do Ilha Digital, atualmente realizado, é que ele precisa ser ampliado. Hoje nós temos na educação um sistema único, mas ele não é de forma integrada com as outras secretarias. Um outro exemplo, nós não falamos de saúde, e é uma pena não tocar na questão da saúde. Né? Mas pode falar. A saúde, por exemplo, você não tem uma saúde integralizada. Quando o cidadão lá na Vila Embratel ele sente uma dor de barriga, ele não encontra um posto de saúde próximo de casa que ele faça atendimento. O que vem à mente de qualquer pessoa? Estou com dor de barriga, vou para onde? Socorrão 1, Socorrão 2. Você tem um Socorrão 1, Socorrão 2 superlotado e você não tem um atendimento básico. Isso por conta de quê? Nós não temos em São Luís um sistema integrado de informação, onde eu vou encaminhar esse paciente com dor de barriga. E até para a própria população. Quando ela tem um problema, ela tem um problema de saúde, ela não sabe para onde se dirigir. E ela vai superlotar onde? Socorrão 1, Socorrão 2, Hospital da Criança. Então, a informatização ela é de suma importância para que nós possamos integrar toda a administração pública de São Luís e para que os órgãos possam efetivamente desenvolver uma atividade e possa dar satisfação para a sociedade. 38 segundos para as considerações finais. Muito rápido. Dizer a você, cidadão ludovicense, que São Luís precisa de cada um de nós, São Luís precisa de você e que nós precisamos realmente fazer uma renovação na política local. E precisamos de você neste momento. São Luís precisa acordar, São Luís precisa despertar, São Luís precisa, mais uma vez, buscar o seu brilho, resgatar o brilho, resgatar a sua valorização na cultura, na educação. E São Luís precisa de um prefeito que tenha pulso. A partir de 1º de janeiro, São Luís será administrada, com a graça de Deus, por um prefeito que tem pulso, que tem determinação, tem coragem para administrar.